Fala pessoal, tá no ar mais um Band Placar com oferecimento BandBet. Bora falar dos jogos dessa quinta-feira, começando pela Copa Libertadores. Teremos brasileiro em campo. Inclusive, o Internacional tem uma tarefa importante, já que pode assumir a liderança do grupo na Copa Libertadores. Hoje enfrenta o Atlético Nacional na Colômbia. Se vencer, torna o líder. Derruba um degrau o Bahia, mas se perder, fica fora da zona de classificação. Então, um jogo importante para o time do Roger Machado, Bernardo Ramos. Exatamente, Isa. Você lembrou muito bem. O Bahia pode ser superado pela equipe do Internacional. Afinal de contas, o tricolor de aço acabou perdendo ontem para o Nacional de virada na Fonte Nova. Aliás, esse time do Nacional, que estava mortinho na chave, no grupo da morte, meteu 3-0 no Internacional, depois sofreu um empate no Beira-Rio e ontem ganhou de virada no Bahia, jogando na Fonte Nova com a grande atuação do Nico Lopes, exatamente ex-jogador do Internacional. Mas vamos falar sobre o jogo do Colorado, né, Isa? Porque o Roger Machado fez com que essa equipe nutrisse muitas expectativas por parte da imprensa e do torcedor do Internacional. Afinal de contas, você até lembrou isso fora do ar, né, Isa? Foi uma equipe que despontou na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, protagonizando grandes jogos, até por isso chegou à zona de classificação diretamente para a fase de grupos da Libertadores da América, né? E tem um 11 inicial muito bom, né? Se a gente olhar, o problema é o Rocher, né, que está machucado, se machucou. Que faz muita falta, porque o Antony é inseguro. Exatamente isso. O Rocher é um baita de um goleiro. Aliás, jogava no Nacional, né, que enfrentou o Internacional, enfrentou o Bahia ontem. É substituído pelo Antony, mas a linha defensiva é muito boa desse Internacional, né? Com Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabé, né? Com o Fernando, inclusive, podendo fazer, às vezes, de um terceiro zagueiro centralizado. Não acredito que isso vai acontecer hoje no Atanásio Girardot. Ele fez isso 2 vezes nessa temporada, contra o Flamengo e contra o Corinthians, fora de casa. Tudo bem que o Inter vai jogar na Colômbia, mas acredito que o Inter será uma equipe mais propositiva nessa partida. E aí joga com o Fernando, né, como eu disse, um pouco mais adiantado, Bruno Henrique, Alan Patrick, Wesley pelo lado esquerdo, Tabata, ex-Palmeiras, jogando pelo lado direito e o Ener Valencia centralizado. Bom, o Atlético Nacional de Medellín briga ainda por classificação, joga na sua cancha o Atanásio Girardot e tem muita experiência nesse time. O técnico é o Javier Gandolfi. E aí a gente olha, né, a foto do David Ospina, né, goleiro que jogou Copa do Mundo do Brasil, da Rússia, jogou no Arsenal, no Napoli, tem muita experiência, um bom goleiro colombiano já em fase final de carreira. A zaga é muito boa, com o Tecílio e o Arias, não é o John Arias, não confundir com o atacante do Fluminense. E mais à frente há jogadores de experiência. Roman Campuzano, Matheus Uribe, Edwin Cardona, ex-jogador do Boca Juniors. Inestrosa é a Juventude, ponta direita, foi expulso no jogo contra o Internacional na partida disputada no Beira-Rio pela segunda rodada, deve retornar ao time titular hoje. E aí na frente a gente tem Morelos, ou Viveiros, um dos dois fazendo às vezes de centroavante, Morelos que jogou no Santos Futebol Clube. Então eu vou botar na tela para você agora as melhores oportunidades de mercado. Você aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima e aí clique aqui no jogo Atlético Nacional e Internacional. O mando é da equipe colombiana. Vai criar aposta, porque até baseado em estatística, né, Isa? A gente vai montar uma combinadinha ao vivo para você que gosta de fazer a sua fezinha. Eu acho que o Inter ganha o jogo, e você? Também acho que ganha o jogo. Tá bom, vamos lá. A gente colocou Vitória aqui o Internacional ganhando o jogo. Você acha que as duas equipes marcam? Acho. Também acho. Vamos nessa. Jogador para marcar. Vamos lá. Vamos no centroavantes? Ener Valencia. Ener Valencia para o Internacional. Palpite da Isa, eu concordo com ela. E vou colocar o Morelos aqui, marcando o gol. Ex-jogador do Santos que não fazia nada com a camisa do Peixe, mas o Atlético Nacional de Medellín está muito bem. Pronto, tá feita a combinadinha para você, com jogadores que têm mais chances de marcarem gols e com o Internacional ganhando o jogo numa partida com muitos gols, porque são duas equipes que procuram muito o ataque, né, Isa? Então você já tem aqui uma combinada especial para você. Você faça a sua, criando sua aposta na BandBet. Tem o Internacional em campo e tem outro brasileiro pela Sul-Americana, é o Atlético Mineiro,
que brigou para não cair no Campeonato Brasileiro do ano passado, hein, Isa? E olha, esse ano é que venceu a última rodada e somou ali 3 pontinhos, mas não tá fácil também esse início de campeonato pro time do Cuca, que hoje encara o Deportes e Iquique fora de casa. O Atlético veio sem o Hulk, mas a novidade no banco de reservas é o Júnior Santos. Lembrando que o jogo de ida em Minas Gerais, o Atlético venceu numa tranquilidade absurda, Bernardo. Então, mesmo jogando fora e mesmo sem o Hulk, seu principal jogador, deve ganhar e precisa ganhar para ficar tranquilo na Sula. Exatamente, eu concordo com vocês. O Atlético tem grandes chances de classificação, o time do técnico Cuca, né? Disputa ali mais com o Caracas, né? A primeira colocação, que é um time muito fraco. Então, você citou muito bem, o Hulk não vai para o jogo, mas o Atlético Mineiro tem a possibilidade de formar um ataque muito poderoso com o Rony e o Coelho. Sim. O que me faz crer, inclusive, que o Dudu não será titular desse time do Galo. Meu Deus do céu. Exatamente, Isa, porque temos Rony, Hulk e Coelho. E os três, o Hulk menos, óbvio, mas o Rony corre muito, o Coelho corre muito. Exatamente. O Dudu não vai conseguir correr. Perfeito. O Dudu já está na fase final da carreira dele. O Galo hoje deve entrar com 4 jogadores de meio de campo, né? O Rubens, que é um multi-homem, jogador super polivalente nesse time do Galo, né? Atuando ali ao lado do Fausto Vera, de repente, com Scarpa e Igor Gomes. Na lateral esquerda poderia ser o Rubens, mas como o Arana está machucado, ele deve colocar o Caio Paulista, aquele mesmo que jogou no São Paulo, no Palmeiras, com o Natanael, de repente, jogando pelo lado direito. É uma possibilidade para o Atlético Mineiro. E você vai fazer a sua fezinha nesse jogo, porque é claro que vale uma fezinha. Aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima ou digite no browser de sua preferência, bandbet.bet.br. E aí eu vou mostrar outra oportunidade do mercado para você agora na tela, que é o Bandbet Multiplica com odds turbinadas para você. Então você clique no botão Copa Sul-Americana e logo a primeira possibilidade aqui diz respeito a Deportes Iquique e Atlético Mineiro, lembrando que o jogo vai ser disputado em solo chileno. O Atlético Mineiro vencendo o jogo e ambas as equipes marcando, o mercado em média está pagando R$ 3,60 com odds boostadas, ou seja, turbinadas lá em cima para você. O Galo está pagando 4,15, repito por aqui, numa oportunidade de mercado exclusiva para você. Então faça a sua fezinha nesse Bandbet Multiplica, que tem odds turbinadas e exclusivas e super especiais. Tem jogo na América do Sul, a gente falou de Colômbia, a gente viajou ao Chile, e tem jogo na Europa, jogo grande, né, Isa? Europa League nesta tarde, segundo jogo da semifinal, mesmo esquema da Champions, jogos de volta. Transmissão da Band hoje, Bodo Glimt versus Tottenham. Lembrando que o primeiro jogo, o Tottenham venceu por 3-1. É verdade que o Bodo Glimt é o penetra nessa semifinal, sem né, dúvida. Berna? Mas, de qualquer forma, o Tottenham pelo menos fez seu dever no primeiro jogo e espera-se que a equipe jogando fora de casa não passe vergonha e garanta a vaga na final. É exatamente isso. Assim, quando a gente fala do Bodo Glimt, a gente fala de um time norueguês, né? Uma instituição mais do que centenária, mas que ganhou os títulos nessa década só, né? Então é um emergente, de certa forma. É curioso isso, porque é um time antigo, mas ao mesmo tempo é um emergente. E eliminou a Lazio, né? Então o técnico Kjartan Knudsen tem aí um feito incrível com esses jogadores. E você olha para o time do Bodo Glimt, não tem ninguém. Né? O Hogg é o centroavante, o jogador dinamarquês, talvez o mais conhecido, mas é um time que o Knudsen conseguiu fazer uma grande equipe ali. É uma equipe competitiva, já foi longe demais, é verdade, concordo com você, o penetra nessa série de semifinais da Liga Europa, mas eliminou a grande Lazio, né? Time italiano, sim, então tradicional e tal, que não ganha um título há muito tempo, mas ainda assim é muito tradicional. O Tottenham encaminhou a vaga no Tottenham Hotspur Stadium, né? O técnico Ange Postecoglou tá com a corda no pescoço, né? Eu acho que se não ganhar a Liga Europa vai cair após o final da temporada. O time tem um desfalque quase certo muito importante, que é o Heung-min Son, né? Se ele não jogar, o Theo, que é centroavante, veio do Bayern de Munique, vai para o lado esquerdo e aí o Solanke será o centroavante da equipe do Tottenham Hotspur, né? Então a gente vai ver um Tottenham
que gosta de jogar com as suas linhas muito altas, de repente se precavendo um pouco mais, até para não protagonizar mais um vexame na temporada. O Tottenham, que há 2 rodadas na Premier League, foi goleado de forma impiedosa pelo Liverpool por 5-1 no jogo que deu o título inglês aos Reds. Então é o seguinte, eu não vou mostrar para você as melhores oportunidades de mercado agora, mas vou incentivá-lo a você apontar sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima e acessar o site bandbet.bet.br, porque tem 2 grandes jogos hoje pela Liga Europa, o jogo do Tottenham e o jogo do Manchester United, sobre o qual a gente vai falar um pouquinho mais tarde, lembrando que Bodo Glimt e Tottenham Hotspur é na tela da Band. Partida começa às 4 horas da tarde no horário de Brasília, a transmissão começa um pouquinho antes. O que você sempre fala por aqui, Isa? Tem que jogar com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Valeu, pessoal!